Qual é a importância da ciência na nossa vida? Bom, se você está me vendo agora, é porque muita gente boa desenvolveu novas tecnologias para me levar até a sua tela. É ou não é fascinante? Aqui na Coreia do Sul, vivemos isso diariamente. Se hoje o país está entre os mais ricos do mundo, é graças ao investimento em ciência e tecnologia. Enquanto no Brasil, a falta de recursos para a ciência tem causado estagnação, incerteza em muitas áreas de pesquisa, por aqui a ciência está sempre em primeiro lugar. E, cada vez mais, os cientistas brasileiros descobrem isso. Enquanto a maioria deles parte para a Europa ou os Estados Unidos, alguns mais ousados escolhem a Coreia do Sul para fazer ciência. Como será essa experiência? Quem vai nos contar essa história hoje é a Francine, uma paulista que deixou para trás as aulas de biologia que ela dava numa escola pública para encontrar na Coreia um porto seguro para conduzir suas pesquisas sobre o continente mais isolado do planeta, a Antártica. Não estou falando da cerveja, é o continente mesmo, a terra dos pinguins. Mas por que uma pesquisadora brasileira veio para a Coreia e descobriu os mistérios da Antártica? Como é que ela conseguiu essa oportunidade tão única? E como você também pode fazer pesquisa com o apoio e toda a infraestrutura que a Coreia oferece? Hoje vamos com o Carlos até Songdo, a cidade inteligente da Coreia e onde fica o Instituto de Pesquisas Polares, para saber detalhes sobre essa história congelante. Mesmo que você nunca tenha sonhado em vir para a Coreia pode acabar entrando na sua vida, oferecendo oportunidades profissionais que você nunca imaginou. Hoje nós vamos conhecer a história de uma cientista brasileira que está trabalhando no Instituto de Pesquisa Polar aqui em Songdo, em Incheon, na Coreia do Sul. Ela nunca pensou em vir para a Coreia, mas recebeu uma oportunidade e está aqui desenvolvendo um trabalho fantástico com relação à Antártica. Vamos conhecê-la? Francine, tudo bom? Olá, Carlos, tudo bem? Prazer. Francine, o pessoal está super curioso para conhecer a sua história. Você vai poder contar um pouquinho para a gente hoje, né? Não, com certeza, vamos conversar. Podia se contar apresentar? Tudo. Como o Carlos falou, eu sou a Francine, sou brasileira de São Paulo, paulistana. Olha só. E no Brasil eu fiz o mestrado e depois o meu doutorado. Eu acabei indo para a Universidade Autônoma de Barcelona. Fiquei 4 anos na Espanha e, pelo acaso, que eu não sei se existe acaso, mas acabei chegando aqui na Coreia do Sul. São vários os caminhos que nos trazem até a Coreia, né? No caso, você veio pela Espanha. Você passou uma temporada na Espanha, retornou ao Brasil. Isso. Retornei ao Brasil, fiquei 2 anos no Brasil tentando, porque a minha história, na verdade, eu comecei o mestrado na USP, fiz o mestrado com Antártica. E o pessoal pensa que tem que parar tudo para fazer o mestrado, mas nem sempre é assim, né? No caso, você já estava trabalhando, você era professora. No caso, eu fiz o mestrado dando aula, né? Eu era professora da rede pública de São Paulo. Dando aula de ciências. Dando aula de ciências. Quem diria que a professora de ciências ia estar aqui na Coreia hoje. A professora de ciências. Eu fui para a Antártica dando aula de ciências, né? Então eu fazia as duas coisas. Dava aula e o mestrado. E fazia o mestrado. Nossa. Jornada aí dupla. Tive a oportunidade de ir, né, para a Antártica, participar de uma expedição. E com isso, toda a burocracia do Brasil, tal, eu tive vários problemas com isso, com essa minha ida para a Antártica. Certo. Quando eu voltei, eu resolvi que eu ia me dedicar mais à pesquisa. Você estava gostando, digamos, você quando foi para a Antártica, você encontrou o seu caminho ali, isso é o que eu quero fazer. Com certeza. Quero dedicar a maior parte do meu tempo à Antártica. Exato, na universidade... Na verdade, na universidade a gente começa a procurar os estágios, né? E as oportunidades. E as oportunidades e tudo. E eu acabei conversando com uma professora de oceanografia. Certo.
E ela me disse, Francine, tem uma professora na USP que está precisando de uma estagiária. Você não quer ir lá conhecer? E eu fui. E chegando lá, eu trabalho até hoje, né? Eu comecei a trabalhar com invertebrados, que eles têm 1 milímetro de tamanho. Então, eu trabalho no microscópio. É o dia inteiro vendo os bichinhos lá. Exato. Mas mesmo assim, a oportunidade de estar ali, entender a Antártica, o porquê da Antártica, tudo, isso me fascinou, já que também eu tinha livros e livros sobre a Antártica, porque quando a gente era pequeno, minha mãe fazia a gente ler revista e recortar as reportagens que a gente mais gostava e tudo. Aí botava no... E aí botava na pasta e eu tinha várias coisas sobre a Antártica. Ou seja, já era uma paixão de infância, assim, né? O primeiro amor. Assim. E aí quando a professora falou, não, ótimo, vamos lá, vou conhecer. E aí com isso, eu fiz o estágio. Quando entrei no mestrado, comecei a dar aula e fazendo mestrado. Claro. E aí tive esse problema da burocracia, tudo. E mesmo assim fui para a Antártica, eu falei, é oportunidade que eu não posso deixar. Aí foi para a Antártica, voltou para o Brasil, né? Aí sim que a paixão dos 8 anos de idade. Tá certo. Aí que, né? Voltou com tudo. Voltou com tudo. E eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Aí você, então, continuou o mestrado, né? Aí continuei o mestrado. Terminou seu mestrado de novo, trabalhando com os bichinhos do microscópio. Exato. Lá da Antártica. Lá da Antártica. Acabei o mestrado. Aí, quando eu acabei o mestrado, foi quando eu decidi a dar mais aulas e tudo, né? Quando eu entrei para dar aula em escolas particulares. Certo. Trocou da rede pública para particular. Para particular. Aí eu fiquei vários anos dando aula. A pesquisa ficou um pouco de lado, tudo, mas aí alguma coisa ainda ficava, né, me chamando. Não é só isso Antártica, que você quer, não é só isso. Vem, Francine. Exato. Aí quando foi em 2010, eu já conversando com os professores na Espanha, tudo, falei, não, chega. É agora. É agora que eu vou, porque também eu tentei uma vaga numa universidade lá em São Paulo. Eles falaram, não, seu currículo não, tipo, falta pesquisa, faz anos que você não faz pesquisa. Tem que ter pesquisa. E aí... Tem que ter artigo, tem que ter resultado. Tem que ter resultado. E aí o mesmo currículo eu mandei para a Espanha e o professor me escreveu, nossa, seu currículo é ótimo, você tem várias experiências diferentes. Claro. Tem experiências ricas, né? Ricas. Como... Você pode enriquecer o nosso programa aqui na Espanha. Vem para a Espanha. Seu professor chamou então, né? Aí me chamou. Aí você foi para lá para fazer o doutorado. E eu fui para lá fazer o doutorado. Olha Fiquei só. 4 anos em Foi Barcelona. nesse momento que você decidiu, não, eu vou ser cientista. Exato. Aí eu já falei, não. Você ainda estava pensando, ó, professora, cientista, não, veja bem, agora eu quero fazer pesquisa. Exato. Aí eu já falei, não, chega, eu quero fazer pesquisa. É claro, lá no Brasil a gente tem isso, né? Para ser pesquisador numa universidade, você tem que ser professor da universidade. Claro. Essa minha experiência na escola vai ser muito boa se eu voltar para o Brasil, né? Se eu entrar numa universidade para dar aula, porque toda a parte didática, tudo isso enriquece. Mas claro. Aqui na Coreia não. Aqui na Coreia a gente tem o Instituto de Pesquisa, que a gente só fica no laboratório, Entendi. só produz. Mas aí você foi para a Espanha para fazer o seu doutorado. Passou quanto tempo lá, Francine? Foram 4 anos. 4 anos estudando. 4 anos estudando, trabalhando. Trabalhando, né? Trabalhando no doutorado, no laboratório, né? Olhando lá os bichinhos. Olhando os bichos. Aí eu comecei a trabalhar com os pequenos e com os grandes. Aí eu já comecei a trabalhar com pepino do mar, estrela do mar. Pepino do mar? Pepino do mar eles até comem aqui na Coreia. É aquele mesmo? Exatamente. Olha só, mesmo. E aí você estava olhando o pepino do mar lá. O pepino do mar. Mas aí eu trabalho também com numa parte mais que a gente fala, não é pesquisa pura, é pesquisa que a gente pode utilizar para entender os mecanismos
né, do que acontece na Antártica. No caso, que está bombando é a parte de mudanças climáticas. Né? Claro, então você vê que a mudança no clima está afetando os bichinhos, o pepino do mar, os pequenininhos, todos eles. Eu começo a estudar, então, a parte de cadeia alimentar, né? Claro. Tudo, como que é, a comida, tudo. E o que isso está sendo modificado com todas essas mudanças. O aumento da temperatura está tendo um impacto, então? Está tendo um impacto. Certo. E aí, com isso, no meu doutorado, eu trabalhei com bichos da Antártica, da Península Antártica, de um lugar que chama Larsen. Larsen? Larsen. Larsen. Que começou a descongelar em 1992, se não me engano. Nossa. E faz, acho que 2 meses, que liberou mais um iceberg gigante. Então esse foi um pedaço da Antártica então que se soltou do continente. Uma parte de gelo. E está andando no mar grande, agora, então, em algum lugar. Exato. Em algum Olha lugar só, isso é um grande perigo, né, Francine? Imagina todos os animais, toda a vida que está ali naquele espaço, ele está saindo do seu habitat natural, para assim dizer. Né? Sim. E isso, né, acaba afetando não só os pinguins, as focas e tudo, mas o pepino do mar, a estrela do mar que vive lá no fundo. Olha só. Entendeu? Então, agora mesmo que a gente vai para a Antártica de novo, um dos objetivos, e acho que o mais importante, é tentar chegar nesse lugar onde se desprendeu essa geleira, né? Esse iceberg. Sim. Porque aí, como é um novo lugar, né? Abriu para chegar o navio até lá, então vão ser novos resultados e tudo. Esse foi um espaço que era fechado, digamos assim. Era fechado, porque assim, a gente tem a Península Antártica, é uma parte da Antártica, não é terra. Claro. Porque assim, a Antártica é um continente coberto de gelo. Então embaixo de todo aquele gelo tem uma terra. É terra coberta de gelo. Certo. E a Antártica, se você olhar o mapa, ela é como um coração, assim, grande e com uma ponta. Isso, tem como se fosse um rabinho, né? Como se fosse um rabinho. Esse rabinho a gente chama de península. E ali a gente tem tanto gelo em cima da terra, quanto gelo que fica congelado em cima do mar. Em cima do mar. Esse tipo de gelo que pode se soltar. Esse tipo de gelo que já está se soltando desde 92. Certo. Então começou do rabinho aqui de cima e foi derretendo. O último que derreteu já está quase chegando mesmo no continente. Certo, na parte que está em cima da terra. Exato. Olha só, caramba, que interessante. E aí você fez uma pesquisa então sobre... Esses organismos, a cadeia alimentar desses organismos assim, que vivem no fundo do mar, né? Olha só, e você começou esse trabalho quando você estava na Espanha? Isso, olha, quando eu estava na Espanha. Foram 4 anos na Espanha, pesquisando os bichinhos, estudando. Exato. Como é que foi sua experiência na Espanha, Francine? Você estava no Brasil, você fez pesquisa no Brasil, você teve a oportunidade de ir para lá para fazer o doutorado. Você notou alguma diferença? Como foi? Então, é bastante diferente, né? Principalmente a parte financeira. Claro. Então a gente tem, hoje em dia, né, eu tenho as 3 comparações, né? Brasil, Espanha e agora Coreia. É bem diferente a parte financeira, que o Brasil muitas vezes a gente paga para trabalhar. Você não tem talvez o apoio financeiro que você precisasse, né? Exato, né? É como você fosse trabalhar e não tivesse um computador na sua mesa, alguma coisa parecida. Isso. Lá no Brasil eu dava aula e fazia o mestrado. Na Espanha, obrigatoriamente, eles querem que você tenha uma bolsa. Certo. Porque para ocupar um espaço no laboratório, a gente tem que tirar um pouco de dinheiro do projeto para pagar, né, o uso do computador e claro, tudo. Claro. Para ceder aquele equipamento. Exato. E aqui na Coreia, né, aí também eu já sou contratada do governo coreano. Então hoje você é cientista, você é pesquisadora do COPRI, né? Do COPRI, isso. COPRI. Korea Polar Research Institute. Instituto de Pesquisa Polar da Coreia. Da Coreia. Ele é do governo coreano? Ele é do governo coreano. É um campus da UST, da University Science Technology. Certo. E
E dentro do COPRE a gente tem mestrandos, doutorandos e os pós-docs. Então, você está trabalhando para o governo coreano. Você é quase que uma funcionária pública aqui na Coreia. Exato. Mas você não é coreana. Exato, né? E como é que você veio parar na Coreia, Francine? Você estava no Brasil, você deu aula, você fez o mestrado. Vou continuar com a Antártica. Exato. Foi para a Espanha, fez lá, passou 4 anos estudando os bichinhos. Depois da Espanha você voltou para o Brasil, você tinha comentado. Esse tempo que eu fiquei na Espanha, eu ainda em contato com professores lá no Brasil. Claro, né? claro. Procurando oportunidades. Procurando oportunidades e tudo, porque eu tive bolsa de Ciências Sem Fronteiras e aí, quando acabasse o doutorado, eu tinha necessariamente que voltar. Uhum. E aí eu entrei em contato com as professoras lá e tinha uma professora do Rio de Janeiro que precisava de gente para embarcar no navio para a Antártica novamente. Olha só, essa foi a segunda vez que você foi? Foi a segunda vez. Olha só. E aí eu voltei para a Antártica em 2014, né, janeiro, e fiz coletas lá, tudo, já pensando no pós-doutorado no Brasil. Claro, para voltar. Para voltar. Sua intenção então era retornar às origens, digamos assim. Na verdade era aquela história, eu sempre tive isso. Depois que eu me apaixonei, que eu falei, da Antártica eu não saio. Tá certo. Eu falei, eu vou para qualquer canto que tenha trabalho com a Antártica, que eu possa desenvolver as minhas pesquisas na Antártica. Claro. Aí você passou uma temporada no Brasil. E por ter que voltar, eu voltei ao Brasil, né? Fui à Antártica de novo com o ProAntar, né? Que é o Programa Antártico Brasileiro. E fiz coletas, tudo, voltei. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 9 meses lá tentando, fiz análises, viajava para lá, fiquei na casa da professora, porque ela não tinha dinheiro para me pagar uma bolsa. Olha só. E um outro professor me pagava as idas de São Paulo ao Rio de Janeiro. Puxa. E enviamos vários pedidos de bolsa para o CNPq e tudo, todos negados. O projeto tinha o seu valor, tinha mérito, tinha qualidade, você super qualificada, exato. E era... com toda a vontade de trabalhar e infelizmente eu ia tinha. levar para o Rio de Janeiro uma análise de cadeia alimentar nova. Claro. Que lá no Brasil ainda não tem, eles ainda não desenvolvem tanto. Uma pesquisa inédita. Uma coisa que eu aprendi na Espanha. Olha só. E que é o que o Ciências Sem Fronteiras pede, né? Pra gente estudar, desenvolver uma coisa fora e levar para o Brasil para implantar coisas novas lá. Claro. Nossa. E aí eu voltei, fiquei acho que uns 9, 10 meses nessa, sem bolsa. E quando teve um concurso para Vitória. Aí tentou o concurso para o Espírito Santo, você tentou para... Fiquei em segundo lugar, mas era um concurso para professor substituto. Ah, tá. E aí eu sei que eu também entrei em contato com uma professora em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Lá embaixo. Lá embaixo. No fim do Brasil, quase Uruguai. Tá certo. E aí nessa teve um dia que a professora me ligou e falou, Francine, a sua bolsa vai sair. E a moça de Vitória me ligou também e falou, Francine, o primeiro colocado desistiu. Nossa. Você pode trabalhar, mas são 6 meses. Você sabe que é professor substituto, são 6 meses. E a bolsa em Rio Grande eram 2 anos. Aí eu falei, vamos para o Rio Grande. Vamos para o Rio Grande do Sul. Vamos para o Rio Grande do Sul. Puxa vida. Fui, fiz a minha mala, comprei a minha passagem, porque eu também não tinha, né, dinheiro para isso da universidade. Fiz a minha mala, comprei minha passagem e fui. Fiquei 3 semanas em Rio Grande, comecei a fazer as pesquisas, organizei tudo, tal, só que eu tinha um congresso na Malásia. Seu trabalho tinha sido aprovado. Meu trabalho tinha sido aprovado. Seleção rigorosa, Exato. Gente do mundo inteiro, você ia lá apresentar o resultado da sua pesquisa. É um congresso que tem de 2 em 2 anos, né? Olha o só. SCAR, que é do Comitê Científico da Antártica. Então, que todo mundo que trabalha com a Antártica pode apresentar um trabalho. Então, a gente tem que mandar o resumo, né? Apresentar o nosso trabalho, tentar.
E aí, além disso, eu tinha conseguido uma ajuda do próprio Congresso para pagar a minha passagem e tudo. Que é uma viagem longa, né? De Rio Grande até a Malásia. Até a Malásia, né? E eu vim para Malásia. Só que nesse trajeto Rio Grande-Malásia, eu chegando na Malásia, abri meu e-mail e estava lá. Este projeto não foi aprovado, não temos dinheiro, não temos financiamento para esse projeto. Então, mas você já estava trabalhando lá? Todas as bolsas estão sendo cortadas. Então, ao todo foram 3 bolsas cortadas, assim. Eita! Eu tinha assinado o contrato do CNPq, tudo, mas cortaram. Você assinou o contrato, você trabalhou quase um mês. Exato. E aí depois de ter trabalhado quase um mês, viram para você, pois é, Francine, olha, não vai dar para pagar seu salário, infelizmente. Foi isso que aconteceu? Foi, exatamente isso. E eu me vi num congresso onde todo mundo, né, tá lá se apresentando. Animado, feliz animado. de poder... Eu trabalho em tal lugar, eu sou doutor em tal lugar, eu sou pós-doutorando em tal lugar. E a Francine era da onde? Como é que você se apresentou, Francine? Oi, pessoal, meu nome é Francine, eu venho do Brasil, eu sou... Então, peguei o microfone e falei, eu sou brasileira, eu sou doutora pela Universidade Autônoma de Barcelona e estou procurando um emprego, porque eu saí do Brasil com uma bolsa, cheguei aqui, recebi a notícia que cortaram a minha bolsa. Nossa, quase que você trocou a apresentação e botou lá o meu currículo. Olha, meu nome é Francine, data de nascimento, universidade. Isso. E foi assim, né? Foi unânime, assim, na sala. Caramba. Né? Todo mundo. Você já tinha... Foi durante a viagem que você ficou sabendo? Foi durante a viagem. Você estava dentro do avião, animada, chegou lá, chegou no hotel, abriu o e-mail. Exato. Foi assim mesmo. Caramba. Aí eu falei, né, então, eu estou procurando emprego, mas, let's go, vamos falar de cadeia alimentar. Vamos lá, vamos abrir aqui o meu PPT, minha apresentação, vamos lá. Exatamente. Nossa, e, bom, aí imagino que você estivesse, né, talvez um pouco preocupada, um pouco nervosa. Sim, Talvez a apresentação nem tenha saído como você queria, né? Eu apresentei, né, ainda era uma parte do meu doutorado, né? Certo. Um capítulo da minha tese que eu apresentei, os resultados ainda de Larsen, exatamente. Daquele pedaço que tinha. Daquele pedaço que descongelou. E quando eu acabei tudo, saindo da sala, falei pra minha amiga, nossa, foi muito ruim e tal. Aí tava ali, né, desabafando, poxa. E ela, nossa, Francine, você nem falou nada da bolsa, o que aconteceu e tal. Aí eu só senti alguém me pegando assim pelo braço. Aí eu virei, era uma pesquisadora, né, oriental. Participante do evento. Participante, aí ela falou assim, você tá mesmo procurando emprego? Olha só, lá na Malásia. Lá na Malásia. Eu falei, tô. Aí ela falou assim, não, então, eu sou a In Young An e eu sou da Coreia do Sul. Olha só. Tô mandando um projeto e eu vi sua apresentação, muito boa. Tem uma vaga para você. Tem uma vaga, você quer vir? Aí eu falei, quero. E você não ficou meio assim? Poxa, a pessoa chegou do nada, ela não mostrou, olha, eu sou a fulana mesmo, acredita em mim. Não, lá no congresso, claro, né, a gente já sabia, tá participando do congresso, é um pesquisador e tal. E pelo jeito, né, pela abordagem dela, de falar, estou com um projeto, já sabia do que estava falando, né? Eu já tinha uma noção que era uma pesquisadora já, né, mais experiente e tudo. E aí eu falei, quero. Aí ela falou, mas, eu sou da Coreia do Sul. Do outro lado do mundo. Do outro lado, é longe da sua casa. A cultura é diferente. A comida é diferente. A comida é diferente. A língua é diferente. Pensamos totalmente diferente. Você quer mesmo? Aí foi quando eu falei, olha, professora, eu trabalhei meu mestrado, meu doutorado com Antártica. Eu vou para onde tiver o trabalho com Antártica. E você, é a minha vida. Seu objetivo era Antártica, apareceu a oportunidade na Coreia. Você nunca tinha pensado em vir para a Coreia? Nunca. Aí
Nunca tinha pensado, né? Você já tinha provado kimchi? Não. Anil-haseyo? Nada, não. Olha só. Eu não sabia. Eu sabia que a Coreia existia, né? Tudo, mas eu não sabia, não conhecia dorama, não conhecia K-pop, não conhecia nada. Nunca imaginei. E você já conheceu alguma coisa sobre a ciência da Coreia? Que acabou, você veio para cá para ser cientista. Para ser cientista, aí claro, né? Aí eu fui atrás, comecei a pesquisar a parte Coreia na Antártica. Aí, na verdade, a única coisa que eu sabia da Coreia na Antártica é que em 2014, quando eu fui para a Antártica com o Brasil, o comandante do navio parava em algumas estações para a gente conhecer. Uhum. E parou na estação coreana. Olha só, aí, no navio brasileiro. No navio brasileiro. Só que assim, um dia ele parou na estação espanhola e no outro dia ele parou na coreana. E como eram muitos pesquisadores no navio, quem tinha ido na espanhola não ia na coreana. Olha só. E óbvio que como eu estava fazendo doutorado na Espanha... Você foi na espanhola? Eu fui na espanhola. E aí quando as meninas voltaram contando, nossa, a estação coreana... Nossa, é linda! Olha o que a gente ganhou! Todas tinha ganharam. Um presente? Todas ganharam a miniatura do navio coreano. Que legal! Mas é bem coreano isso, de dar presente. Eles são super generosos. Né? E eu assim, tá, né? Tá bom. Quem sabe um dia, Quem mas... sabe um dia, mas nem imaginei. E aí, você recebeu essa proposta? Aí pra contar pro pai e pra mãe, né? Voltei pro Brasil, voltei pra casa do pai e da mãe. Como é que você fez assim? Eu me lembro quando eu liguei pra minha mãe, eu falei que eu ia pra Coreia, assim. Eu sentei com os dois, É uma longa conversa. Aí eu falei, arrumei um emprego. Aí eles... Porque foram 2 anos nessa tentativa, correndo né? Atrás, Rio Grande, né? Rio de Janeiro e tal. E depois de ter ralado muito, né? Pô, você passou 4 anos, doutorado, conseguiu lá seu diploma, pesquisa indo bem, você fez tudo certo, mas, né, infelizmente, não estava andando do jeito que você queria. Consegui um emprego. Uhul! Nossa! Onde? Abre o mapa aí, ó. Na Coreia do Sul. O quê? Aí minha mãe já começou a chorar sem nem pensar. Caramba! Aí eu falei, não, mãe, ó, é um lugar legal, é um lugar bom. Eu pesquisei a parte da pesquisa deles lá, né? Como é, tudo. Aí contei como que era, como a professora me abordou, qual foi a conversa e tal. E aí eles se acalmaram um pouco e no outro dia meu pai já assinou o canal coreano. Ah, na TV a cabo. Na TV a cabo. Pra conhecer a Coreia. Pra conhecer a Coreia. Minha filha tá indo, eu tenho que saber um pouquinho. Exatamente. Olha só. A gente colocava e era tudo em coreano, né? Aí ele falou pra mim, aprenda principalmente, pelo menos, as palavras principais. Claro. Falei, tá bom. Que foi aí que você entrou em contato com o Henrique, né? Você entrou no de prosa. Não, ainda não. Foi Na verdade, eu comecei a pesquisar, isso foi outubro, novembro, mais ou menos. Okay. Aí eu comecei a pesquisar, né? Facebook, comunidades brasileiras na Coreia e tudo. Conheci o de prosa, tudo no Facebook, Instagram e tal. Aí em janeiro eu vim. Cheguei de mala e cuia. Em poucos meses, né, de desempregado, até chegar aqui em Incheon. Pousou em Incheon, de mala e cuia. Pousei em Incheon, que eu não sabia. Até, na verdade, né, quando a gente pega, Incheon. Incheon. Você não sabe nem como pronunciar, né? Meu pai foi atrás e tal, e descobriu que tinha um médico que trabalhava onde ele trabalhava, que é coreano, filho de coreano, mas mora no Brasil. Em São Paulo? Em São Paulo. E aí nós fomos lá conversar com ele. E olha, aí eu tô indo pra Coreia. Né? Me dá uma dica. Tô indo pra Coreia. Aí ele, olha, a mesma coisa que a professora falou. A cultura é bem diferente, a comida é diferente. Você tá preparada para ver uma outra realidade e tal? Eu falei, tô, né? Eu gosto de conhecer gente diferente, eu gosto de conhecer culturas e tal. E aí ele falou, mas lá, já que você faz pesquisa,
é outra realidade mesmo, que vai ser muito bom. É totalmente diferente daqui, porque eu sou médico, mas já trabalhei lá, fiz pesquisas lá, e a estrutura é totalmente diferente. Lá aqui Lá na aqui Coreia, na Coreia, né? Ou seja, ele dizendo que aqui aqui a é bem ciência melhor, é levada a ciência sério. É levada a sério. Você vai ter as ferramentas, você vai ter os recursos para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. É. Olha só. E aí eu Isso foi mais ou menos o que você encontrou? Você chegou em janeiro cheguei em janeiro. para trabalhar no COPRE. Exato. A nossa cientista brasileira aqui. Cheguei e o professor me pegou no aeroporto, me trouxe até o COPRE, até que, aliás, o Instituto. é pertinho aqui, né? Dá uns 15, 20 minutos. Exato. E aí ele me levou até a professora, né? Falou, olha, a Francine chegou e tal. Aí, tudo bem, ó, a sua sala é essa, né? Eu fico numa sala com mais 5 pós-doutorandos, coreanos e um chinês, né? E aí ele falou, essa aqui vai ser a sua mesa. Era uma sexta-feira. Aí ele falou, segunda-feira seu computador já vai estar aqui. Tá bom. Você não precisou trazer o computador de casa. Não. Aí segunda-feira eu já estava lá com o computador. A menina, né, uma das estagiárias veio, que me ajuda bastante. Olha, Francine, tem o catálogo. Por favor, escolha tudo que você vai precisar de escritório. Deixou um livrinho lá para você. Deixou um livrinho desse que tamanho. Perigo! Tudo em coreano, com vários desenhos. Mas você aí foi olhando as fotos, então, né? Fui olhando as fotos. Olha só. E aí fui escolhendo. E depois de alguns dias já chegou tudo que eu pedi. E não tinha limite, né? Você falou que, eu vou pegar o mais simples aqui. Acabei pegando o mais simples, porque a gente já tem essa cultura, né, do menos, procurar o que é mais barato, o que é mais simples. E acabou que eu pedi e quando ela trouxe, ela ainda falou, acabei pedindo isso, mais. Achei que faltou. Achei que faltou uma coisa. Foi isso, né? E aí eu comecei a trabalhar, eles me trouxeram também para implantar essa análise de cadeia alimentar, né, que eu aprendi na Espanha. A pesquisa que você estava fazendo, então, enriqueceu aqui o Instituto, isso, era algo novo para eles algo também. Novo. Olha só. E aí, então, eu precisei. Tem a máquina que eles têm aqui está parada desde, acho que 2014, porque não tem ninguém que mexe. E eles me trouxeram exatamente para isso. Para mexer nessa máquina. Para mexer nessa máquina. Ou seja, se lá no Brasil não tinha a máquina, aqui a máquina estava esperando por você. A máquina estava esperando. Tava lá, Francine, vem logo, Francine. Eu estou sozinha. Aí eu já comecei, né? Tive que pedir também todas as coisas, né? As peças da máquina que faltavam. Olha só. Os reagentes para fazer os experimentos no laboratório. Todo o material do laboratório, né? Muita coisa de vidraria, tudo. Claro. Recebi, agora eu começo a trabalhar. E tá lá trabalhando. E tô lá trabalhando. E você tá indo para um ano aqui na Coreia, trabalhando com pesquisa polar. E tá indo bem? Como é que tá sendo esse seu um ano aqui, Francine? Olha, eu gostei bastante desse um ano, já conheci bastante coisa diferente, tive um contato, né, a imersão no coreano principalmente, por causa do treinamento, porque todo mundo que vai para a Antártica precisa de um treinamento para a Antártica. Ué, mas você está indo para a Antártica agora? Estou indo agora em dezembro. Olha só. Eu vou para a Antártica de novo. E fica... até fim de fevereiro. Certo. Volto para cá, aí fim de março eu vou para Nova Zelândia, pego o navio e aí a gente vai contornar a Antártica e chegar na Península Antártica, lá em Larsen. Uau! Que é o ponto. Então, primeiro semestre de 2018, Antártica. Aí vou eu. Caramba! Nossa! E lá você vai poder avançar com a sua pesquisa, então. E como é que vai ficar? A máquina vai sentir sua falta, Francine. Vocês não estão precisando de mais alguém? Não, com certeza. A gente vai... Todo esse trajeto lá na estação durante 2 meses a gente vai coletar os animais, a gente vai trazer muito material, né? Uhum. E aí a gente precisa de gente para trabalhar, porque
Quem trabalha com invertebrados no COPRE sou eu, a doutora Ann, e um menino doutorando que vai com a gente para a Antártica agora, né? Claro. E somos nós que vamos trabalhar com a parte de cadeia alimentar para trazer animais durante 2 meses coletando na estação e depois no navio mais 1 mês e alguma coisa coletando animais. Nossa. Então, a gente precisa de gente para trabalhar, para fazer mestrado, doutorado, para desenvolver essa pesquisa, né? Caramba, e tem oportunidade aqui, né? Você estava comentando que o seu projeto parece que vai aumentar, que talvez até eles precisem de outros pesquisadores, né? Então, quanto mais, né, a gente trouxer pessoas para trabalhar, o resultado avança mais rápido, né? Hoje então, você é a única ocidental dos estrangeiros. Mas poderiam vir mais. Poderia vir mais. Talvez até fosse legal ter uma turma. Porque o COPRE faz parte, né? O COPRE é um campus da UST, University Science of Technology. E eles têm mestrado, doutorado. Olha só. A UST oferece bolsas. Né? Eles são bem generosos. Tem bolsa para o mestrado, para o doutorado. Eu acho legal o modelo da UST, que eles oferecem, você vem para trabalhar, assim, né? Você faz o estudo, mas você tem lá o seu laboratório. Sim. Ou seja, se vier um mestrando, talvez, da UST, pode até trabalhar com você, né? Exatamente. Vai ser Quem muito sabe, né? bom. Quem sabe, né? A gente aumenta a quantidade de pesquisadores brasileiros aqui. Pessoal de biologia, né? Pessoal de biologia, porque a gente precisa. Oceanografia também, né? Material tem, né? Vamos trazer. E falta pessoal. Que legal. Então, eu acho que seria uma ótima oportunidade também, já que eles priorizam, né, também ter essa cooperação. Tanto o COPRE, né, aqui na Coreia tem várias cooperações, mas a Antártica, existe na Antártica que a gente chama de Tratado Antártico. Tratado Antártico é uma conferência, vários países se juntaram. Na verdade, durante a Guerra Fria, né, eles estavam disputando quem seria o dono da Antártica. Certo. E aí 12 países, entre eles Argentina, Reino Unido, Rússia, eles se uniram e assinaram o tratado. Olha só. Dizendo que a Antártica não seria de ninguém. Vai ser compartilhado. Seria compartilhado. Mas, para compartilhar, precisa ter pesquisa efetiva na Antártica. Precisa ter uma presença na Antártica. Precisa ter uma presença, mas com resultados, né? Também não adianta ir... Não adianta ir para lá e ficar só no YouTube. Acampar lá e pronto. Não, precisa mesmo... Tem essa casinha tradicional. Vamos sentar um pouquinho aqui, que eu acho que a gente está cansando. Então, todo país que faz parte do Tratado Antártico precisa realizar pesquisa mesmo lá na Antártica. O Brasil faz parte? O Brasil faz parte, desde 82. Olha só. O Brasil tem uma estação que, na verdade, estão reconstruindo, né, que pegou fogo em 2012. Mas diz que em março agora de 2018 a nova estação estará pronta. A gente tem 2 navios, mas não são quebra-gelo. Ok. Isso limita um pouco a pesquisa? Limita, né? Ali em Larsen, por exemplo, que eu vou com a Coreia, o Brasil não consegue chegar com o navio. Só o navio coreano, ou enfim, um navio que tem navio quebra-gelo, né? Que a Coreia tem. Fala, que a Coreia tem. Olha só. E a Coreia, no caso, tem 2 estações, né? Uma nessa península, até bem perto da estação brasileira, e outra na parte mais abaixo da Antártica, que é perto da Nova Zelândia. Que legal. E tem Ou seja, está mais perto daqui, né? Isso, está mais perto daqui. Por isso que em março, né, eu volto para cá da estação, aí em março eu vou para Nova Zelândia para pegar o navio. Você voa para lá e de lá você pega esse navio, provavelmente vai passar próximo dessa segunda estação. Exato. Olha que essa segunda estação tem 4 anos só. Recente. Mas a outra já tem 30, né? 30 anos. Então, esse Tratado Antártico tem 50 países que assinaram, mas que são mesmo, que fazem pesquisa efetiva, são 29 países. Então, Coreia, Brasil,
Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Certo. Unidos, Rússia, Chile, Argentina. Chile, Argentina. Esses são dos 29, né, que fazem bacana. pesquisa. Você falou que a Coreia abriu uma segunda estação há 4 anos, então a Coreia está levando bem a sério a pesquisa antártica? Você sente que está crescendo bastante? Você falou que talvez tenha novos projetos. Tá sim. Porque é isso, né, o boom do momento, né, a notícia é sobre mudanças climáticas e tal. E a gente trabalha, a Antártica, na verdade, é o coração do mundo, né? Claro. Onde se criam os ventos, as correntes, tanto marítimas quanto a parte, né, as correntes, as frentes frias, né? Que a gente conhece quando está lá no Brasil, né? A gente escuta bastante. Como vai chegar uma frente fria? E essas frentes frias chegam da Antártica. As correntes marítimas, as frias, elas são criadas na Antártica. Porque se você pensar, a Antártica é como um coração e no oceano a gente tem como se fossem vias, que é o que a gente chama de correntes. Certo. Então é um caminho que a água do mar vai fazendo, digamos assim. Exato. As correntes frias, elas vêm, né, da Antártica, do Ártico, e as correntes quentes são formadas ali no Equador. Certo. Então tem essa troca. E Vai por e isso volta, que tem vai e volta. essa troca de calor, né, no planeta. Senão a gente teria uma temperatura só. Ou seja, quando a água está subindo, digamos assim, ela sai da Antártica, ela está bem fria. Isso. Então passa na Argentina, passa no Rio Grande do Sul, no sul do país, aí vai chegando mais para cima, chega no Nordeste, esquenta. Isso. Aí desce de novo. E aí desce de novo. Os animais que vêm com essas correntes também são diferentes? Então, tem estudos também disso, né? Para ver até quanto eles conseguem chegar. O pinguim não chega no Nordeste? O pinguim não chega no Nordeste, mas ele chega até, por exemplo, o Rio de Janeiro consegue chegar. Porque a gente tem uma corrente específica ali que é criada na Antártica, que quando chega um pouquinho acima ali de Santa Catarina, se não me engano, ela afunda mais. E aí ela ressurge no Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Por isso que a água é tão gelada. Eu passava férias em Cabo Frio. Exatamente. Você congela no mar, meu Deus do céu. Que é o que a gente chama de ressurgência, que ressurge a água fria com oxigênio, com vários nutrientes para os animais. É bom para pescar. Por isso que tem muito peixe, que é bom para pescar. Que interessante. Exatamente. Santa Catarina, ela afunda e depois aparece de novo. Exato. E aí, tá explicado o gelo da água em Cabo Frio. Meu Deus do céu. E aí, por isso que os continentes, tudo, né? O planeta tá ligado à Antártica. E por isso a Coreia também tá de olho na Antártica para ver tudo que acontece lá. Porque tudo que acontecer ali, como é o coração do mundo, interessante. Isso vai refletir em todos os continentes, mesmo a Coreia estando aqui em cima e a Antártica lá embaixo, sabe? Nossa. Então, todos os países estão tentando chegar e estudar mais os efeitos, porque a gente fala que a Antártica é um laboratório natural, né? Não tem influências de poluição, tem os pesquisadores que chegam lá, tem turismo, mas não é uma coisa que afeta todo o ambiente. Tem turismo, então. Se eu quiser ir lá visitar, dá para ir? Tem turismo. Muito legal. E você contou pra gente uma coisa que a gente não falou, que agora você vai para a Antártica em janeiro e que você está focada nos estudos em coreano. Você vai estudar coreano na Antártica, Francine? Eu vou, né? Eu tenho os estudos do coreano online. Você é nossa aluna! Sim! Eu cheguei, procurei bastante sobre estudos de coreano, né, para desenvolver, porque todos os meus e-mails do Instituto são em coreano, o treinamento pré-antártico foi em coreano. E aí eu entrei no curso online, né, fiz alguns módulos, minha vida é um pouco corrida, então eu estou fazendo os módulos pouco a pouco. Mas se adapta ao seu ritmo, né? Sim, mas assim, foi bom porque algumas palavras eu já consigo entender, né? No treinamento pré-antártico
eu Foi já tudo em coreano? captei, já foi tudo em coreano, eu captei algumas coisas e tal. Tá te ajudando bastante. Tá me ajudando bastante. Bacana. Então agora na Antártica vou continuar os módulos que faltam e também vou estar na imersão, né? Porque ali eu só vou falar coreano. Coreano online na Antártica, graças a você, Francine. Obrigado. Tudo bem. Francine, o papo tá muito bom, tá? Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro, que a história sobre a Antártica é fantástica. É realmente algo que eu não conhecia. E é impressionante como impacta nas nossas vidas e é muito legal o trabalho que você está fazendo. Assim, acho que é uma importância que não só aqui na Coreia, né? É um negócio que importa para o mundo inteiro, para todo mundo que está lá no Brasil, para todos os coreanos e todo mundo que está nesse mundão afora aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta para quem está nos assistindo lá em casa, às vezes pode estar sonhando. Não, olha, eu queria ser cientista, eu queria trabalhar com ciência. Quem sabe um dia trabalhar com ciência aqui na Coreia, como você está fazendo. Para uma jovem cientista, um jovem cientista que está lá no Brasil nos assistindo, que tipo de dica, qual que é o caminho, como é que eu faço para ser cientista, assim? A primeira palavra para ser cientista é persistência. Não pode desistir. Não, eu acho que se você quer mesmo, é um caminho, claro, difícil. No Brasil é bem, né, complicado, que a gente já falou, tanta parte financeira e tal. Mas sempre, na verdade, né, sempre a história de pesquisa no Brasil sempre foi um pouco, né, deixada, um pouco de lado. Mas é uma profissão desafiadora, né? É uma profissão desafiadora, por isso que você tem que persistir, sabe? Se você quer, igual, se quiser vir para a Coreia, por exemplo, se faça, né? Se faça ver, né? Se mostre. Então, escreva um e-mail para os professores. Então, por exemplo, na UST, né, que a gente falou, tem vários campos diferentes, vários institutos de pesquisa. Tem todas as áreas praticamente, Exato, né? Não só o COP. Entra no site, procura o que tem, o que mais se relaciona, né, com o que você estuda, tudo. E escreve um e-mail para não só para um professor, né? Escolhe alguns que poderiam ser o seu orientador e tal. Oi, doutor Kim, oi, doutor Park, oi, doutor Che. Sempre com uma linguagem, né? Prezado doutor Park. Prezado doutor, claro. E ao ponto, né? Tipo, conversa, escreve o e-mail, mas também descreva um pouquinho do que você é e do que você pensa em fazer. Não só escreve um e-mail, oi, doutor Park, estou querendo ir para a Coreia fazer meu mestrado. Tá, mas o que você faz? O que você tem a contribuir? O que você tem a contribuir? O que você pensa? Você já imaginou, assim, não precisa ter um projeto já escrito, mas você quer desenvolver um robô, você quer trabalhar com os invertebrados, você quer trabalhar estudar o coração de algum animal. Então, tenha em mente o que você quer e escreva e esteja tentando sempre estar em contato, né? Não escreve para um só, não. Escreve para vários. Alguém vai te responder. Alguém vai te responder. E você pode encontrar uma pesquisa, um instituto que esteja esperando por você, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com você, que a sua pesquisa se encaixava perfeitamente com o que eles queriam aqui. Exato. E aí isso, né? A persistência e também está sempre ali, né, procurando novas coisas para o seu projeto, para a sua pesquisa, para o seu estudo, claro. Né? Não parar e, fiz a faculdade, eu estou fazendo a faculdade, acabei, fiz a matéria de hoje, acabou. Não, um pesquisador, assim, está sempre lendo, curioso, é bem observador, então isso... Interessante. Você terminou a faculdade, foi dar aula na rede pública lá em São Paulo, de ciências, passou um tempo dando aula. Enquanto isso, você tocava o mestrado, imagino que tenha sido uma rotina bem puxada. Depois você foi fazer o doutorado e hoje está aqui na Coreia. Uma história muito inspiradora, eu adorei conhecer, fiquei, assim, fantástico. Gostaria que muita gente viesse para cá como você. E queria te agradecer, Francine, por compartilhar aqui com a gente, foi um prazer enorme. Eu que agradeço de vocês terem me convidado para poder contar um pouco minha história e tentar inspirar outras pessoas, né? E divulgar também, tanto meu trabalho quanto a Antártica e tudo. Muito legal a história da Francine, não é?
Se você se identificou com ela e também sonha um dia poder fazer ciência na Coreia, aqui vão 5 dicas para você. Dizem que sorte e competência costumam andar juntas, e eu também acredito nisso. Veja o caso da Francine. Ela não teve sorte por conhecer a pessoa certa no lugar certo, mas trabalhou duro para chegar naquele momento com um currículo pronto para que aquela oportunidade caísse como uma luva. É preciso se dedicar e ter foco para que quando a sorte te encontrar, seu currículo esteja pronto para abraçá-la. De nada adianta só estudar e pesquisar fechado no laboratório se você nunca sai da sua bolha para conhecer trabalhos de colegas em outras cidades, estados e até mesmo em outros países. Congressos e eventos acadêmicos internacionais são ótimas oportunidades para conhecer pessoalmente pesquisadores de institutos importantes e assim construir sua rede de contatos. Isso é particularmente importante na Coreia. Tente reunir o maior número de contatos possível antes de vir para cá. Envie e-mails, comente nas redes sociais, pergunte e mostre-se interessado em conhecer os profissionais com quem você gostaria de trabalhar. Se você está em busca de novas aventuras e quer trabalhar em outros lugares, não tenha medo de contar isso aos colegas. Alguns deles podem te recomendar uma vaga que ninguém ficou sabendo porque não foi bem divulgada, ou indicar caminhos que você não tinha imaginado. Quem sabe até pode cair do céu uma oferta de emprego, como aconteceu com a Francine. O fato é que se você não demonstrar interesse, ninguém vai adivinhar que você está procurando aquilo. Essa dica vale especificamente para qualquer pessoa que queira trabalhar na Coreia. Saber coreano com certeza vai te dar uma vantagem comparativa a outros estrangeiros que tenham um currículo parecido com o seu. Mesmo que a instituição permita que você faça pesquisa em inglês, falar coreano, ainda que de nível básico, vai te ajudar nos relacionamentos com os colegas coreanos e mudar positivamente a maneira como você é visto no trabalho. E lembre-se, na Coreia, muitas decisões são tomadas durante o almoço ou jantar. E você vai querer estar por dentro de tudo, não é? Não é todo dia que os planetas se alinham, e não existe fórmula mágica para replicar a história da Francine. O importante é saber o que você quer e insistir muitas vezes até que a porta se abra. Pode não abrir no momento que você mais precisava, mas também pode se abrir quando você menos espera. Não desistir é um ingrediente indispensável para qualquer receita de sucesso no mundo profissional e acadêmico. Eu espero que você tenha gostado da entrevista e das nossas dicas. Não se esqueça de fazer o download do bônus de hoje, que é um pequeno guia para quem também quer fazer ciência na Coreia. Agora vamos terminar com um vídeo que a Francine acabou de nos enviar diretamente da base sul-coreana na Antártica. Olha só, acordei. Preguiça danada. 안녕하세요. 저는 프라시네입니다. 저는 생물학자입니다. 한국의 국제연구소에서 일하고 있으며 현재는 남극의 세종기지에 있습니다. 남극에서는 펭귄, 고래, 해표, 새, 그리고 아주 많은 얼음과 눈을 볼 수 있습니다. 이곳에서 한국어를 사용할 기회가 많습니다. 즐거운 세마나 다 코레아를 보내세요.